cozinha em palco de uma revolução silenciosa. Um filme que não fala apenas sobre comida, mas sobre orgulho, liberdade e o sabor de dizer não. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Delicious, mas quando terminar este vídeo, vai entender por que ele pode mudar a forma como você vê até um simples pedaço de pão. Respire fundo e venha comigo. Delicious é um filme francês lançado em 2021, dirigido por Eric Besnard e ambientado nos dias sombrios que antecedem a Revolução Francesa. A história começa em um castelo. Lá, um nobre arrogante decide demitir seu cozinheiro, um mestre dos sabores que ousou servir algo criativo demais para um paladar preso ao que é aceitável. Humilhado, ele retorna à casa do pai, mas a paixão pela cozinha continua ardendo silenciosamente. É então que surge Louise, uma mulher misteriosa, determinada e com uma proposta que muda tudo. Juntos, eles criam algo que ainda não existia na França, um restaurante aberto a todos. Sim, todos. Ricos, pobres, viajantes, camponeses. Um gesto pequeno que se transforma em ato de revolução. A grande virada acontece quando Manceron, o cozinheiro, decide parar de cozinhar para nobres e começa a preparar pratos apenas para as pessoas comuns. Ele não quer mais agradar palácios. Quer sentir o prazer de servir quem nunca foi servido. É aqui que percebemos. Este não é apenas um drama histórico. É uma história sobre identidade e coragem. Porque às vezes, o mais revolucionário que podemos fazer é cozinhar com amor para quem nunca teve lugar à mesa. Um dos grandes méritos de Delicious é usar a culinária como linguagem política, sem discursos inflamados. Tudo é dito com gestos, aromas e pratos simples transformados em arte. O filme nos faz refletir porque só alguns têm acesso ao sabor, porque a gastronomia era e ainda é um símbolo de status. Em tempos de castelos e servidão, o que comíamos dizia muito sobre quem éramos. Manceron começa a questionar isso, e Louise, essa personagem maravilhosa e firme, desafia ainda mais as regras do jogo. Ela não quer apenas abrir um restaurante, quer abrir possibilidades, quer provar que uma mulher pode ensinar, que um plebeu pode ser artista, que a cozinha pode ser território de liberdade. Enquanto todos acreditam que a França vai mudar nas ruas, Louise e Manceron mostram que talvez a verdadeira revolução comece pelo que colocamos no prato. E mais, quem decide o que é gourmet? Quem exclui sabores populares como indignos? O filme não impõe respostas, apenas convida a saborear a dúvida. Uma das cenas mais marcantes de Delicious é a inauguração secreta do restaurante. Ele surge como um abrigo, quase como um útero, onde a arte pode florescer, longe dos olhos da nobreza. As pessoas chegam desconfiadas, sem saber se estão quebrando uma lei ou provando um sonho. Sentam-se, saboreiam e se emocionam. Pela primeira vez, camponeses e viajantes experimentam pratos feitos com o mesmo cuidado que antes era reservado apenas à elite. Essa cena, silenciosa, sutil, é um tapa de luva na história da exclusão cultural, porque ali, num salão rústico e escondido,
dar certo ou porque nossa comida cheirava forte demais. Delícias cutuca essas feridas com doçura. Ele nos mostra que o paladar também foi colonizado, que certos pratos foram proibidos por não combinarem com a etiqueta e que mulheres, como Louise, precisavam se esconder para aprender. Hoje, muita coisa mudou, mas a pergunta continua: quem decide o que é digno de ser servido? Em tempos de redes sociais, onde a estética do prato vale mais que o sabor, Delícias nos convida a voltar ao essencial, ao gesto de oferecer algo sincero e receber, em troca, olhos emocionados. Não é sobre técnica, é sobre memória. Quem cozinha com história serve mais que comida, serve pertencimento. Em uma das cenas mais poéticas do filme, Louise diz: as mãos que cozinham são as mesmas que semeiam revoluções. É uma frase simples, mas que carrega séculos de invisibilidade. Porque por muito tempo, cozinhar foi visto como obrigação e não como criação. Manceron, por sua vez, ensina algo poderoso, que até uma batata, se preparada com respeito, pode se tornar uma obra-prima. O crítico francês Jean-Baptiste Torel escreveu: Delícias é menos sobre comida e mais sobre o direito de criar. E é exatamente isso. Não é só um drama de época, é um manifesto delicado sobre as pequenas rebeldias do dia a dia, como quando escolhemos usar uma receita da avó, em vez de seguir um padrão Michelin, ou quando decidimos que o mais importante não é o rótulo do vinho, mas quem está à nossa mesa. Delícias é um sussurro, mas um sussurro firme e necessário. Há algo mágico em Delícias, e não é apenas sua fotografia impecável, ou o figurino deslumbrante, ou a trilha sonora que parece massagear os ouvidos. O cuidado com que ele trata os sentimentos humanos. Manceron não é um herói tradicional. Ele falha, ele hesita, mas sua sensibilidade é real. Louise também não é uma revolucionária de cartaz. Ela é feita de silêncios, olhares e decisões firmes. É raro ver um filme onde a cozinha não é pano de fundo, mas protagonista, onde os pratos servidos são metáforas para o desejo de ser livre. É um filme que respeita o tempo das coisas. Nada é corrido, nada é barulhento. Tudo é construído como um molho que precisa ferver devagar para se tornar inesquecível. Ao terminar Delícias, você pode até ficar com fome, mas acima de tudo, vai sentir sede de coragem. Coragem para não se submeter ao que te impõe. Coragem para criar o próprio tempero. E quem sabe, coragem para abrir, mesmo que em segredo, o seu próprio restaurante. Não, um restaurante de verdade, talvez, mas um espaço no mundo onde você possa ser você. Se fosse só sobre comida, Delícias não seria tão revolucionário. Mas e por isso, merece ser saboreado com o coração aberto. A partir de agora, vamos entrar nos detalhes mais profundos do filme Delícias. Então, se você ainda não assistiu, talvez seja a hora de pausar, saborear o filme e depois voltar aqui. A grande revelação do filme
precisa superar a culpa. Luiz, o luto, eles seguram, cozinhando juntos. E ali, naquele salão escondido, não é só comida que é servida, é reconciliação com a vida. E o mais simbólico, eles servem torta de batata. O prato que fez Manceron ser humilhado no castelo. O mesmo prato, agora aplaudido, de pé, é uma espécie de redenção, uma vingança delicada, mas poderosa. O momento mais tenso de delícias acontece quando o restaurante é descoberto. Nobres aparecem, furiosos, dizendo que aquilo é ilegal. Como ousam servir comida nobre a gente comum? Como ousam criar um espaço de liberdade em plena monarquia? O salão é invadido. Manceron é ameaçado. Luiz, humilhada. Mas algo acontece. Os clientes, pobres, trabalhadores, mães, andarilhos, se levantam. Não gritam, não lutam, apenas ficam de pé, em silêncio, em uma imagem que arrepia os olhares. Dizem tudo, eles não voltarão à fome, não aceitarão mais viver à sombra da elite. Essa cena é uma metáfora visual, poderosa. O povo não precisa mais implorar, eles existem, eles sabem o sabor da dignidade, e isso ninguém tira. Luiz, mesmo diante da ameaça, mantém a calma, e Manceron, que antes hesitava, finalmente se impõe. O filme não termina com batalhas sangrentas, mas com um gesto firme, o restaurante vai continuar. Porque quando as pessoas descobrem que têm direito ao prazer, não aceitam mais o pão seco da submissão. É um final de resistência silenciosa, como tudo no filme. E é por isso que ecoa tão fundo. Quando os créditos sobem, fica uma sensação difícil de explicar. Não é apenas emoção, é gratidão. Gratidão por um filme que respeita a inteligência de quem assiste, que não apela, não exagera, apenas entrega, com suavidade, uma história que alimenta por dentro. Manceron nos faz pensar sobre o valor do ofício, sobre como é possível recuperar o orgulho mesmo depois de ser quebrado. Luiz, Luiz, é uma força da natureza contida. Seu olhar diz mais que muitos discursos políticos. Sua calma é quase revolucionária. O filme termina como começou, com um prato simples, mas agora aquele prato carrega história. Luta, ponto, amor. É isso que faz delícias. Ser tão especial, ele não quer impressionar, quer nutrir. Como uma receita antiga que passou de geração em geração, como um cheiro que traz lembranças da infância. Ele nos lembra que o verdadeiro luxo é sentir e que o sabor mais inesquecível do mundo é o da liberdade. Talvez, depois de assistir Delícias, você nunca mais olhe para um prato do mesmo jeito. Vai se perguntar de onde vieram aqueles ingredientes, quem os preparou e com que intenção. Porque existe comida que só alimenta, mas também existe comida que desperta. E esse filme é como uma ceia secreta, servida apenas a quem estiver disposto a saborear com a alma. Em tempos tão corridos, Delícias nos convida a desacelerar, a olhar nos olhos de quem está à mesa conosco, a agradecer. Porque cozinhar é um ato político e servir pode ser uma forma de amar. Que a gente nunca perca esse senso de reverência pelas coisas simples, nem o desejo de experimentar. Que tenhamos sempre coragem de dizer não ao que nos oprime, e sim ao que nos alimenta de verdade, e que, mesmo em silêncio, a gente siga
ambientes secretos, onde liberdade e afeto sejam o prato principal. Delícias é mais que um filme, é uma lembrança daquilo que nunca deveria ter sido esquecido. O sabor do pertencimento. Se essa história tocou você, compartilhe esse vídeo com alguém que ama cozinhar ou que, como você, acredita na beleza dos gestos pequenos. Deixe aqui nos comentários qual prato da sua vida tem gosto de liberdade e me conta também. Você já viveu um momento simples, mas tão intenso que parecia cena de filme? Eu leio tudo com carinho e se quiser apoiar esse canal, curta, se inscreva e ative o sininho. Isso ajuda demais a